A convidada de hoje é a exausta Karina Morena e a gente vai conversar sobre relacionamentos de quarentena e os tempos. Desculpa. Oi, amiga. O que foi? Ah, você se envolveu com um boy do amor livre e agora você tá precisando contar com alguém e não vai ser com ele. Entendi. A monogamia é muito favorecida. Se você casa, você pode ter um dependente ou ser dependente num plano de saúde, isso é um exemplo básico. E aí, acho que quando a gente olha para esses lugares, a gente percebe que não é uma simples carência, uma coisa pontual. Acho que era num lugar de processo de vida mesmo, nesse processo de amadurecimento, e os parâmetros que a gente cria, que são sempre individuais, a noção de uma boa relação. E aí, minha guerreira, como é que você tá? Nossa, eu tô exausta. Me conta essa história, Karina. A minha história começa depois de um término, porque todo fim é um recomeço. E aí eu comecei a pensar onde eu conheceria uma pessoa fora da minha zona, né, de conforto e do meu ciclo social. E eu, a princípio, me vejo assim, não me vejo muito com perfil de aplicativo de relacionamento. Fui pro meu Instagram, nas minhas mensagens, e fui lá, vi umas mensagens antigas de um cara. Comecei a falar com ele, a gente marcou uma cerveja, foi assim, um match absurdo de trocas existenciais, um lugar esotérico, pessoal. Aquela coisa que você fala, foi um roteirista que escreveu esse encontro. A gente teve essa troca e foi muito intenso, a gente foi se envolvendo. E aí foi a relação que era o meu crush quando a gente entrou no isolamento social, a partir do momento em que começou realmente, foi instaurada essa questão de pandemia mundial, né? E aí foi muito louco, porque durante toda essa troca, eu passei a revisitar a relação e o sentimento que eu tinha não era sobre eu estar pensando com ele, era uma necessidade dele, assim, no lugar inalcançável, no lugar em que era uma força maior. Eu coloquei muito no lugar divino também, de ser este encontro e tal. Eu, de alguma forma, entrei numa rendição em que eu coloquei um sentimento de uma troca, um flerte, uma paquera, uma coisa que é tão gostosa, aquilo estava me consumindo. Era como se fosse o romance da minha vida e o qual eu não estava apta a escrevê-lo. Quando instaurou-se a pandemia, que a gente obrigatoriamente não se via, que ele não me procurou, e o fato de não ter acontecido, de simplesmente ele não ter aparecido, que é o ghosting, né, ele ter desaparecido, assim, mas ainda assim, mesmo desaparecido, ter permanecido na minha órbita. E aí é muito louco, porque eu tenho esse momento meu de desconstrução, de ver além, de profundidade, e eu estava usando como parâmetro se ele viu meu story ou não do Instagram, algumas coisas nesse conceito de amor líquido, que era justamente o lugar onde eu não queria cair, mas ele continuava na minha órbita a partir do momento em que ele tinha visto meus stories, e quando ele não via, era uma grande coisa, assim, também. E aí, nessas pequenas coisas tão efêmeras, que eu gastava tanto da minha energia, eu comecei a me afastar de mim por uma pessoa que eu nem sabia quem era, que eu tinha buscado durante uma carência minha, e aí isso se tornou uma carência muito maior, mas era como se eu precisasse da aprovação dele de alguma forma para poder me aprovar. E era pior ainda porque ele me roubava a solidão sem me oferecer uma companhia em troca. E aí eu me vi sentindo assim insônia, as coisas que eu nunca tive antes. E aí eu fui atrás, já estava fazendo uma terapia. Eu falava muito sobre ele e eu sabia que não era sobre ele. Tanto tempo eu canalizei a energia em cima da outra pessoa. E aí também desapegar desse ego de não é sobre eu estar certa, sobre ele estar certo, sobre eu estar... Não é sobre certo e errado, é sobre onde eu quero dar e onde eu quero receber. Aí quando eu mudei essa chavinha e de realmente conseguir me desapegar e me desprender de perceber que, cara, as narrativas que eu me prendo, às vezes, são os perfis que eu me obrigo a visitar no Instagram, sabe? Quando eu entendi isso, parece que uma mudança aconteceu, tanto que aí é o ponto onde agora eu estou num relacionamento, pela primeira vez que eu vejo que é um relacionamento saudável e um lugar onde eu quero construir, que vai muito além de qualquer reciprocidade ou qualquer coisa do tipo. Eu me vi num processo bem parecido, assim, com o seu.
durante a quarentena, mas ao mesmo tempo muito diferente. E eu conheci esse boy um dia antes da quarentena começar. Eu conheci ele, a gente começou a se seguir no Instagram, e assim, bem da bolha mesmo. E também tava com esse sentimento, tipo, eu não quero ficar com ninguém da bolha mais, esses caras só são iguais e óbvios e só ficam repetindo, sabe? Tudo é a mesma coisa e tal. Mas eu comecei a postar as coisas que eu tava postando e ele foi uma pessoa que reparou. Ele não só visualizava os stories, ele reparava. E foi muito bonito, assim, como eu senti que eu tava sendo vista, sabe? E foi uma das primeiras vezes que eu senti isso na minha vida com um cara, assim. E o nosso flerte era muito em um lugar zero nude sexual. Era um lugar meio da existência, assim, sabe? De como se expressar, de como aprofundar. E foi muito importante para mim, né? A gente decidiu se encontrar, ele estava de quarentena, eu estava de quarentena. E aí foi assim, né? Uma coisa louca, assim, não beijava na boca, sei lá quantos meses, e aí foi tipo uma conexão bizarra. E a gente viveu uma relação de maio até novembro. Essa relação a gente se encontrava de 2 em 2 semanas, com todas as medidas, né? Tipo, não encontra ninguém e tal, nananã. E às vezes a gente se encontrava toda semana e ele muito presente na minha vida, muito presente. E foi uma relação muito importante para mim, porque eu entendi a forma que eu quero me relacionar. Foi um dos primeiros caras que eu sentei e a gente tomou, sei lá, um chá da tarde e eu contei tudo da minha vida para ele, sabe? Desde os meus piores defeitos até minhas melhores qualidades, assim. E foi muito legal me conectar com ele. Muito mesmo, assim, ele é zero boy lixo, zero, mas é boy, né? A gente vive nesse sistema patriarcal que é muito difícil pra gente também. E aí, num belo dia, o que aconteceu foi que eu não sabia o que era meu, o que era dele, sabe? Vou me fuder no final, né? A gente já tem essa premissa. E foi exatamente no momento que ele sentou comigo e perguntou: você tem vontade de ficar com outras pessoas? E eu falei: bom, é o seguinte, eu não tenho vontade pelo simples motivo da pandemia, né? Não tem como. Eu não confio nas pessoas, não tem como eu ficar com outras pessoas agora. E é exatamente isso que você falou. Existe um lugar da monogamia para mim que me conforta em muitas situações. Uma situação de pandemia, monogamia para mim é a coisa mais fácil do mundo, sabe? Eu tenho essa facilidade, entendo que outras pessoas não têm mesmo, assim. E aí ele foi super legal, assim, e dividiu comigo sobre pessoas que estavam voltando para a vida dele com a flexibilização, pessoas que queriam encontrar ele, pessoas que ele tinha antes da pandemia, e que ele não sabia se queria encontrar essas mulheres, mas queria dividir comigo. Aí eu falei assim, vamos combinar uma coisa? Vou te dar um espaço, você pensa o que você quer fazer, e se você encontrar, de fato, alguma delas, você me conta. Olha o que eu consegui atingir, sabe? Um nível de comunicação e de transparência que foi tão importante para mim. E eu fui embora de lá leve. O cara sumiu. E dei esse espaço para ele nunca mais mandou nada. Eu perguntei um dia, e aí, como é que você tá? Depois de, sei lá, 3 semanas que a gente tinha se encontrado da última vez. E virou uma coisa meio, tipo, qualquer coisa. E eu achei aquilo tão esquisito, tão esquisito. E eu senti que ficou uma lacuna na comunicação entre quero ficar com outras pessoas e não quero mais ficar com você. E aí eu fui jogar tarô, que eu também sou dessas, né? E aí eu abri um jogo de tarô que foi muito importante pra mim. Que, enfim, eu tô passando essa palavra para todas as mulheres que eu conheço, que ela falou assim, Alice, é o seguinte, essa vai ser a primeira vez na sua vida que você vai se escolher. E quando você se escolhe, você não vai acabar não escolhendo ele. Nunca mais trocamos da forma que a gente estava trocando. Eu não tenho dúvidas que ele é um cara muito especial, mas eu entendi também que eu preciso ditar meu tempo, sabe, Karina? Eu sinto que a gente está sendo ditada, nossos tempos estão sendo ditados o tempo todo pelos caras, né? Ah, eu quero ver agora, não, agora eu quero ver a outra menina. Ah, agora você vai ter que ter filho, agora eu quero casar, agora eu quero fazer sei lá o quê. E eu senti que eu tava meio que indo na onda do tempo dele e eu tava esquecendo do meu tempo. O meu tempo era, cara, eu quero encontrar esse cara toda semana, e aí? E se ele não quiser, eu
não vou conseguir. Enfim, também tive umas brisas aí muito loucas que foi nesse lugar do conta comigo, né? E vamos ficar com outras pessoas, mas conta comigo. Não dá pra contar com uma pessoa que você tá ficando, né? Na hora do pegar pra capar, na hora do ver, como é que você vai contar com essa pessoa? Não existe isso. É um lugar possível, mas é um lugar que eu acho que está distante da narrativa que a gente vende como amor. E essa própria noção de monogamia também, de que uma só pessoa vai nos satisfazer sexualmente no lugar de amizade, no lugar de família, no lugar de profissional, no lugar de tudo, essa pessoa vai dar um tesão de vida em tudo, assim. E aí é basicamente você responsabilizar o seu tesão existencial em cima de outra pessoa, né? E que não é isso. Quando você conta a sua história, eu me identifico muito com ela e vejo esse lugar também onde eu me sentia muito não respeitada, onde eu me sentia muito usada. E aí eu me coloquei nesse lugar de não compreendida muitas vezes, mas eu percebi o lugar onde eu nem cheguei a falar, assim, também. E muito nesse lugar da autossabotagem, onde para mim mesma eu falava, não quero namorar, mas na prática eu me sentia atingida e ofendida porque eu achava que ele não tinha cumprido coisas que no fim das contas eram coisas de namoro, sabe? Os parâmetros, as priorizações, as demonstrações, as certificações, qualquer coisa do tipo. Então, foi um processo muito doido ver a minha incoerência. E aí é muito foda você virar e falar, putz, talvez eu não seja vítima, talvez eu não tenha sido maltratada, talvez eu só não tenha me posicionado e talvez eu não tenha sido a protagonista da minha própria história. Eu acho que eu nunca cheguei a verbalizar e responsabilizei o outro por não adivinhar. E aí a grande questão é que o outro não adivinhar me consome e me tira a vida mesmo, sabe? E acho que tirar um pouquinho desse fardo que a gente nos coloca também, ainda como mulheres, e no ser escolhida, no ser apta, no ser boa o suficiente para... que muitas vezes tira a nossa potência, né, e nossa autonomia, e nossa capacidade, assim, de ser protagonista da nossa vida. É assustador cair nesse lugar, né? No meu jogo de tarô saiu muito isso também, né? Você não vai aguentar essa relação porque você não vai ser escolhida. Se você se escolher, o outro vai te escolher naturalmente também, sabe? O círculo que gira, né? Anos em meses de uma eterna carência afogada em mergulhos profundos projetados em casamentos forçados de intimidade, mas não muita, de compromisso, mas não todo, em um novo que precisa de responsabilidade. Como é que se vive isso? Se os relacionamentos pré-pandêmicos já eram desafiadores, imagina reestruturar tudo o que já sabíamos e que não funcionava num recorte da incerteza. Tá, mas e agora que chegamos até aqui, o que a gente faz? A gente namora, a gente fica monogâmico, a gente abre, a gente se infecta, a gente mora junto, a gente espera a vacina, a gente nunca mais se vê? E é nesse silêncio estranho pós-mergulho profundo que o novo se torna velho e nada continua sendo normal. Dite o seu tempo. Não somos ensinadas a protagonizar. Se os tempos do outro não te servem, vá embora. Honre a sua intensidade, as relações são para aquelas que sentem demais. E conte com aqueles que não abrem lacunas, gritam silêncios e que saibam pontuar na comunicação. Se antes desaparecer já era estranho, imagina nesse contexto. Nada é igual a antes, e o antes nem estava tão bom assim.